Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Fio Félix. Hoje nós vamos falar sobre mandalas, que são essas formas, né, geralmente circulares, onde se repetem algumas estruturas. Então, né, essas aqui são algumas que eu fiz. Então a gente percebe, né, geralmente elas são circulares, elas têm uma estrutura de repetição, né? Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, e elas vão se abrindo como se fossem flores, como se fossem flores. E eu gosto muito dessa ideia das mandalas, né? Tem como trabalhar também com outras formas, né? Por exemplo, essa aqui eu fiz um pouco mais quadrada, né? Tem a questão circular, mas também tem alguns pontos que são mais quadrados. Também é possível trabalhar com cores. E todas essas mandalas eu fiz digitalmente utilizando um programa chamado Ibis Paint. Ibis Paint X ou Ibis Paint X. E ele é um aplicativo muito bom, disponível tanto para celular quanto para iPad. Então você encontra na Play Store do Android ou na do iPhone, do iOS. E ele é um aplicativo gratuito. Então hoje nós vamos fazer uma mandala, né, do início ao fim, utilizando esse programa, e eu vou falando, dando algumas dicas de como que eu trabalho com ele. O Ibis Paint, ele tem essa cara. Assim que você baixa, né, ele é um aplicativo grátis, porém tem algumas funções pagas. Se você assistir alguma propaganda, algo assim, ele também libera essas funções. Aqui na parte da minha galeria fica todas as imagens que você desenhar, que você construir, ficam gravadas aqui. Para criar uma nova, a gente vem nesse botão do mais, e aqui você escolhe o formato. Se vai ser horizontal, se vai ser quadrado, o tamanho, né, em pixels ou também em centímetros. Geralmente as mandalas, por serem circulares, a gente utiliza um espaço quadrado. E a gente vem aqui no 2.1, né, que já tem aqui uma versão já pré-configurada. No caso de mandalas pequenas, vamos começar então. A gente vai colocar aqui, então só repetindo. Você abriu a imagem, vem aqui, escolhe esse de pizza, que é o de simetria, e escolhe quantas divisões você vai querer. No caso, a gente vai começar por 11, certo? Isso aqui é um movimento de ampliar, né, e diminuir. As mandalas, elas começam geralmente, né? Claro que tudo isso é muito livre, mas eu gosto de começar pelo centro e ir expandindo, tá? Para fora. Mais ou menos nesse formato aqui, nesse esquema. Uma outra observação é interessante também, é que você comece com coisas menores e conforme você vai indo para fora do círculo, você vai aumentando. Então, por exemplo, aqui a gente faz algo menor, né? E a gente vai aumentando. Entende? E qual que é a base? Vamos ampliar bastante. Qual que é a base das mandalas? Primeiro eu gosto de fazer um círculo, como se fosse um olho no centro. Deixa eu diminuir um pouco o pincel. Pronto. E também gosto de trabalhar muito com divisões. Então, se eu fiz aqui a minha primeira estrutura da mandala, eu gosto de fazer uma divisão para passar para o próximo. E as estruturas de mandalas, elas têm algumas estruturas clássicas que eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. A gente tem estruturas como essa aqui,
a estrutura, né, um pouco mais aberta. Temos também a estrutura, né, de folhas, de pétalas, aliás. E a partir dessas estruturas, a gente vai incrementando. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer, né, um pontinho. Aqui eu faço uma outra intervenção. Ou eu posso fazer assim também. Mesma coisa, aqui eu posso colocar o quê? Uma borda. Aqui eu posso colocar um círculo, como se fosse um portal. E algo interessante das mandalas é que tudo é bastante intuitivo. Então, apesar de trabalhar com a questão da simetria, com a questão mais de lógica, de ter uma certa ordem, tudo pode ser criado muito intuitivamente. Então, eu gosto às vezes de começar uma mandala sem pensar muito de como eu quero que ela seja no final, de quais as cores que eu vou utilizar. Então, eu vou desenhando e vou vendo o que vai acontecendo, né? O que o desenho vai contando pra gente. Então, vamos começar aqui de novo. Agora eu vou começar a fazer e vou parando aqui para fazer alguns comentários e vamos ver como que vai surgir essa mandala. Uma das formas mais comuns de se fazer a mandala é através das pétalas. Elas ficam com uma imagem bastante de flor, fica muito bonito. E lembra também a questão de lótus. Né? As mandalas elas têm bastante questão de origem ali na cultura indiana, né? Então é possível trabalhar muito também com a mandala dentro de terapias, como o yoga, como a própria psicanálise também. O Jung utilizou muito de mandalas. E como eu falei, se você não tem uma caneta Apple Pencil ou se você está utilizando o seu celular para fazer o desenho, você consegue também fazer com o dedo. Lógico que vai ter algumas limitações, mas também é possível. Então, como vocês podem ver, a gente pode ir trabalhando com a mandala de maneira bastante intuitiva, não precisa ser necessariamente, né, uma camada de pétalas, depois mais uma camada de pétalas e mais uma e a gente vai ampliando. Você pode fazer de maneira extremamente livre. E eu gosto muito de usar essa questão de dividir, né? Por exemplo, aqui eu fiz essa camada de divisão, fiz outra aqui, porque aí eu fico por regiões. Então eu tenho essa região aqui do meio, fiz uma divisão, agora eu vou ter uma outra região aqui para trabalhar. E aí eu quero trabalhar ela com algo grande até mais ou menos aqui. Então eu posso fazer o quê? Algo como mais uma pétala, né? E a gente também pode fazer uma pétala assim, né? Utilizando de uma parte que vai terminar na outra. Essa também é um modelo interessante, não precisa ser, né, uma do lado da outra. Você pode começar uma e terminar sobre a outra. Isso também dá um efeito de sobreposição muito interessante. Eu acho até que eu vou
utilizar desse formato aqui, acho que eu gostei. Só vou acertar um pouco da linha. E agora eu vou fazer mais uma divisão aqui, né? Eu já acabei essa região, vou fazer outra. Então vocês viram aqui que eu fiz um desenho bem livre para fazer a divisão dessa região. E é isso que eu gosto sempre de falar a respeito das mandalas, é assim, não seja muito rígido. E eu também gosto de trabalhar muito com formas geométricas básicas, então assim, triângulo, círculo. As mandalas geralmente elas seguem uma estrutura já bastante clássica. E eu gosto um pouco de inventar formas também. Eu gosto muito também dessa ideia de fazer uma, como se fosse uma coroa. Acho que estamos chegando aqui no final da mandala. Vou fazer só mais alguns ajustes. Você tem uma visão assim mais completa e verifica se tem algum lado que tem mais informação, outro que tem menos, sabe? Por exemplo, aqui tem muita informação, tá muito escuro, aqui tá muito claro. Isso é interessante da gente dar uma olhada para deixar bastante mais homogêneo. Agora, para salvar a mandala, a gente vem aqui, guardar como PNG. Também tem como você guardar com transparência. Então, por exemplo, aqui está com transparência. Você vem aqui, guardar PNG transparente. E a gente volta aqui ao normal para ver. Também a gente pode também colorir, né? Essa é a camada onde está, digamos assim, todo o contorno da mandala. Se a gente colocar aqui e apertar no mais, vai aparecer uma outra camada. Vamos deixar essa nova camada por baixo do nosso contorno. E aí a gente vai conseguir, por exemplo, colorir. A gente escolhe aqui uma cor e podemos pintar, por exemplo, alguns detalhes. Por que é interessante colocar a camada por baixo? Porque se, vamos colocar aqui com bastante zoom, eu estou pintando aqui. Se eu passar, tá vendo que ainda está embaixo da camada do contorno. Só vai sair se eu acabar saindo muito, né? Aí sim. Se não, fica aqui. Uma dica interessante também é você fazer com alguns, digamos assim, degradês. Então a gente foi de um amarelo mais claro para um amarelo mais escuro. Também gera um efeito interessante. E como que a gente escurece? Esse aqui já são as paletas, né? Aliás, é a paleta de cor que já vem no Ibis Paint, mas você pode mudar a cor usando o círculo,
você saber qual tom você vai querer. E aqui se vai ser mais escuro, mais claro. Ou você pode, por exemplo, usando esse aqui. Eu quero ele mais escuro, eu venho ele aqui, nesse terceiro ou no quarto. E a gente pode, ó, indo aqui mais pro escuro. Como fica. E aí mais um pouquinho, para fazer o último. Esse efeito de degradê fica bem, bem bacana. Agora, só para a gente finalizar, tem algo muito interessante aqui no Ibis Paint, que é o vídeo. Então, por exemplo, se a gente volta aqui para a galeria, tá salvo. Então vamos aqui, ó. Você vem aqui, minha galeria, você escolhe a sua arte e tem esse botão de play. Quando você dá o play, ele vai mostrar tudo o que você fez dentro desse arquivo. Então ele vai surgindo, e com a mandala, dá para fazer isso com todo tipo de desenho, claro, mas com a mandala é muito interessante porque a gente percebe que ela vai se construindo de dentro para fora como se fosse realmente uma flor desabrochando, digamos assim. E essa é uma ferramenta muito, muito boa do Ibis Paint, e você também consegue exportar esse vídeo. Você vem aqui e você pode salvar como vídeo nesse formato MOV. E aí você escolhe, você quer esse vídeo que seja de 6, 10, 30, 60 segundos. Lógico, esse aqui é pequeno, ele está com 28 segundos. Se eu colocar em 30, ele vai gravar nesse formato completo de 28 segundos. Mas, se eu quiser de 10 segundos, ele vai deixar ainda mais rápido a transição. Então isso é muito legal caso você faça algum desenho que você levou 2, 3, 4 horas e, por exemplo, você quer postar no Instagram. E no Instagram a gente tem ali mais ou menos 15 segundos, 30 segundos, e aí você escolhe esse formato e ele automaticamente já vai comprimir para esse tamanho. Então, espero que vocês tenham gostado de como a gente pode produzir uma mandala dentro desse aplicativo do Ibis Paint, que ele é muito interessante. Ele também é um aplicativo gratuito. Como essas que eu fiz, né? Essa aqui, por exemplo, a gente utilizou um fundo roxo e o traçado todo nessa cor um pouco mais creme. Eu gosto muito desse contraste, né? Essa aqui eu trabalhei apenas com formas geométricas, então eu trouxe uma ideia como se fosse de vitral, achei muito legal. Essa aqui também, então a gente percebe, eu sempre gosto de começar algo pequeno, pétalas pequenas, né? E aí a gente vai aumentando, sempre com uma divisão, ó, uma divisão, outra divisão aqui, até chegar numa estrutura maior ao redor. Essa aqui eu achei muito legal, porque os traços são grossos e ela me lembra muito um floco de neve. Essa aqui que é uma renda um pouco mais delicada, digamos assim. Essa aqui é interessante porque eu praticamente não usei a divisão fechada. Então, por exemplo, eu usei aqui essa primeira, mas depois a divisão se dá pelas próprias formas, não tem mais algo juntando tudo. Então, isso aqui é uma estrutura sozinha, aqui também. Eu não fiz um círculo, digamos assim. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Utilizem muito esse aplicativo do Ibis Paint, ele é muito legal. Eu aprendi a desenhar no meu tablet, tanto com ele, quanto como eu aprendi também a fazer as mandalas através desse aplicativo. Ele tem uma função que, por exemplo, o Procreate, que é o aplicativo de desenho mais famoso do iPad, não tem, que é essa forma de você montar as divisões com quantas, aliás,
para você montar a mandala com quantas divisões você quiser. O Procreate até tem uma função parecida, mas ele é mais limitado. Então, fica a dica aqui do Ibis Paint, espero que tenham curtido e até a próxima.